e o nosso churn pela primeira vez saiu de 0 para 1,85. E aqui, meus amigos, a gente tem o ouro, porque cliente de indicação é o que tem o custo de aquisição mais barato. Eu vi os clientes da nossa base pedindo um novo serviço, que é o serviço de abrir uma offshore nos Estados Unidos para fazer os investimentos na Meta Ads. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu sempre atendia muito bem os clientes e eu pedia indicação todas as vezes. De um tempo para cá, eu parei de pedir. Uma venda consciente é uma venda em que eu vejo benefício para o cliente. Então nem toda reunião comercial termina com o envio de uma proposta. Começamos mais um vídeo no nosso canal do Atlas e eu estou aqui de volta ao escritório depois dessa semana longa de viagens lá no Equity, muitos negócios, interações que nos rendeu o fechamento de contrato, vocês viram no último vídeo. Então estávamos em 55 clientes e temos agora um retorno para 53, né, que o nosso indicador maior ali atrás já está mostrando 53 clientes ativos, apesar de ter um novo de planejamento. E o nosso churn pela primeira vez saiu de 0 para 1,85. Mas o número mais importante dentro desse dashboard está logo à esquerda, que é o número de NPS, que está em 93, marcado como excelente. Por que ele é o número mais importante? Porque a gente teve, nesse período de fevereiro, infelizmente, mas também felizmente, algumas reclamações de clientes a respeito do atendimento. E isso fez com que a gente precisasse se reorganizar internamente, avaliar as funções, as atividades, fornecer mais treinamento e mais ajuda para as pessoas que estavam fazendo esse atendimento para o cliente e a gente conseguisse melhorar. Mesmo com essas pequenas falhas, como nós somos muito exigentes com relação à qualidade do atendimento e da entrega, ao fazer a medição atualizada do NPS, a gente viu que ainda assim está com o número 93. Isso quer dizer o quê? A imensa maioria, praticamente todos os nossos clientes que dão nota 8 ou 9, aliás, 9 ou 10, perdão, eles são verdadeiros promotores do nosso negócio. Eles indicam o nosso negócio para outros potenciais clientes. E aqui, meus amigos, a gente tem o ouro, porque cliente de indicação é o que tem o custo de aquisição mais barato. Então é onde você tem menos gasto de tempo e de dinheiro para conseguir um novo cliente. E ao mesmo tempo em que eu via isso acontecendo, eu vi os clientes da nossa base pedindo um novo serviço, que é o serviço de abrir uma offshore nos Estados Unidos para fazer os investimentos na Meta Ads sem o imposto que a Meta está colocando aqui nas empresas brasileiras. Você já deve ter visto que as empresas que estão aqui no Brasil e investem na Meta têm um custo hoje de mais 12 ou 13% na sua fatura, que é o que a Meta diz que é o repasse dos impostos da reforma tributária. Grande besteira, essa é a verdade, mas enfim, ela repassou esse custo, muitos estão pagando por isso, só que para as empresas americanas não tem esse custo. Então vale a pena para muitas empresas aqui abrir a sua offshore lá nos Estados Unidos, transferir esse dinheiro para lá, mesmo pagando o spread do dólar e o IOF, que vai girar entre 2% a 3%, para lá fazer o gasto na Meta sem esse imposto dos 12% ou 13%. Esse é um serviço que a gente tem a oferecer para quem já é cliente nosso, ou seja, mais vendas, mais receita, mais recorrência em cima de quem já é cliente nosso. E quando eu fizer isso, eu vou fazer mais uma outra coisa que é muito estratégica. Que coisa é essa que eu percebi e vou compartilhar com vocês também, uma estratégia muito avançada enquanto eu faço o meu café aqui? Basicamente, apareceu para mim, coisas aparecem na hora que a gente está precisando, não é mesmo? Um vídeo do Flávio Augusto da Silva, em que ele está ensinando uma empresária a pedir indicação, para que ela, quando tiver um momento adequado com o cliente, ela faça o seguinte: você me dá aqui uma listinha com 20 nomes que você me indicaria que eu posso abordar essas pessoas para entregar esse mesmo serviço para elas? E essa empresária está super resistente. Como é que eu vou pedir a indicação, Flávio? A pessoa não vai dar, ela não vai anotar o nome ali. Ele falou: faz que funciona. Eu faço isso há 30 anos e funciona. Bom, essa fala dele para ela encaixou para mim como uma luva. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu sempre atendia muito bem os clientes e eu pedia indicação todas as vezes. De um tempo para cá, eu parei de pedir. Então, quando existe um processo que funciona, você tem que seguir esse processo. Parar de seguir o processo vai trazer um resultado pior. Logo, o que eu vou fazer agora é toda reunião, todo atendimento, toda oportunidade de encantamento, eu vou voltar a pedir uma indicação com uma lista de nomes. E eu vou, daí sim, nessa lista de nomes, buscar
essa indicação mais ativa, esse primeiro contato, essa reunião, subindo bastante a minha base de novas oportunidades, eu tenho novos negócios para fechar. Então vocês podem esperar que nós estamos em março agora, que o mês de março vai ser um mês de muitas vendas, muitas reuniões, muitos atendimentos, inclusive eu tenho uma daqui a pouquinho, vocês vão acompanhar um trechinho dela aqui no canal do Atlas, inclusive é sobre esse tema da offshore e também de holding para distribuição de lucro, são os temas mais quentes do momento. Então a gente vai se adequando ao que o cliente está pedindo no momento, ao nosso perfil de cliente, vai oferecendo as soluções para ele e com isso vai conseguindo conquistar novos contratos. Tudo montado aqui, cenário pronto para começar a reunião, mas como nós temos alguns minutinhos ainda, eu quero mostrar para vocês o avanço das nossas obras, que vocês gostam de ver obra, né? Então, indo para lá, o que aconteceu agora? Algumas estruturas vieram para cá, de poltrona, de mesas que foram desmontadas, exatamente na sala que a gente vai para lá agora. Aqui você pode ver que as TVs mudaram de lugar, elas estão aqui nesse período de obra. Nessa sala aqui do lado, parafusos, latas de tinta, sacos de lixo, etc. Porque ali, à esquerda, agora a gente já está com um piso colocado nessa sala e aqui é que vai ser montada a nossa nave espacial. O chão dela já está pronto. Agora vão subir nesse mês ainda de março as paredes, a estrutura, a parte de cima e todo um acabamento que você vai ver depois quando isso aqui realmente ficar pronto. Essa é a sala que mais vai passar por obras nesse mês de março, porque aqui vai ser montada a nossa experiência imersiva do Atlas, tá? Vai ser muito legal. Estou bem animado para começar isso ainda esse mês de março. Já tem alguns convidados de roteiro na lista para a gente desenvolver esse trabalho. E aqui a gente vê também que a obra avançou, porque já tivemos uma pintura nova aqui, um acabamento sendo feito. Daqui a pouco esse espacinho está todo fechado. E esse corredor inteiro aqui a gente vê o final do escritório, o cenário um pouquinho montado que teve gravação mais cedo, e para lá, no cenário de lá onde eu vou agora, para minha sala de reunião, porque já está começando essa minha reunião das 10 horas da manhã. Vocês vão poder acompanhar um trechinho dessa reunião que eu vou fazer agora, até para pegar insights de como fazer um bom atendimento, ouvir o cliente, levar para uma boa condução e que eu espero que o resultado seja positivo, tá? Falo com você no próximo vídeo nesse canal. Agora eu vou me focar aqui na reunião e não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui que conteúdo mais você quer ver que eu faça nesse canal e a gente vai seguindo a nossa jornada aqui rumo aos 600 clientes. Bora lá? É muito importante que você tivesse esses números na mão, fizesse esse levantamento no detalhe. Agora, a partir de janeiro tem. Então, existem dois controles, né? O controle mensal, R$50 mil é o limite, e o controle anual, R$600 mil é o limite. Acima disso, vai ter esse novo imposto sobre a distribuição de lucro. Ele vai começar num percentual pequeno, porque ele é um percentual proporcional ao valor distribuído. Então, ele vai começar lá 1,5%, 2%. Imagina que você distribua R$60 mil por mês. Vai ser lá uns 2% no máximo, em cima do valor total, não da diferença dos 50 mil, tá? Então, R$60 mil, 1% daria 600, 2% vai dar R$1.200. Então, esse é o percentual pequeno em cima dessa diferença, desse total, caso passe pouco. Mas se o valor a ser distribuído ultrapassar 1.200.000 no ano, que daria aí R$100 mil por mês, então será 10% o valor do imposto, que é o percentual máximo, a alíquota máxima. Nesse percentual máximo, em cima de R$100 mil por mês, a gente está falando de R$10 mil de imposto. E aí já é um valor que é considerado muito alto se comparado ao uso da holding, por exemplo. Na holding você vai ter custos de contabilidade para manter, porque ela é uma empresa, ela é um CNPJ, então a contabilidade cobra. Só que ela pode receber os lucros do seu CPF sem esse imposto de 10%, independente de quanto você distribua. Então, distribuir lá 100 mil por mês no CPF, 10 mil de imposto. Distribuir 100 mil por mês para holding,
zero de imposto. Custo de contabilidade, vou botar R$1.000, economizou 9.000. Então essa é a conta a ser feita, né? Essa foi a finalidade primeira e principal, tá? A economia desse imposto. Tem outros benefícios, então seja no futuro na venda de cotas de empresa, vai ter uma tributação menor do que no CPF, seja para fins de preparar uma sucessão de um patrimônio, é muito mais barato você transferir para um herdeiro seu cotas da sua holding do que você transferir um imóvel ou transferir outros bens que você tem lá dentro. No seu caso é isso, você levanta os números e manda para mim e eu vou fazer algumas simulações. O que eu vou levar em consideração? Tanto o limite de valor mês, isso é uma coisa que eu vou levar em consideração, quanto o ano, porque a gente já está em fevereiro agora. Você disse que deve abrir ali para abril ou maio essa empresa de consultoria. Então o limite é de 600 mil no ano. Por mais que você venha a passar, daqui a pouco em junho, julho, agosto, faturar mais e ter que tirar mais lucro, né, sobre isso, se ficar dentro de 600 mil ano, fechou. Mas nem tudo que está na holding você pode gastar ali dentro na holding. Você não pode fazer gastos nela para a sua vida pessoal, exclusivamente pessoal. Então, por exemplo, o quê? Condomínio do prédio que você mora, energia, internet, mercado, um gasto de saúde, roupa. Isso aqui é despesa pessoal. Precisaríamos distribuir um lucro da holding para o CPF do Gustavo para você gastar lá. Ou até dinheiro que você queira investir, por exemplo. Talvez valha mais a pena pelo CPF, distribui para o CPF. Tá? Agora, outros gastos poderia ser feito ali dentro da holding, com o dinheiro que já está ali dentro. Então, essa conta eu vou fazer para equilibrar e a gente buscar evitar o imposto dos 10%. Ela pode gastar em coisas que são relacionadas à atividade dessa holding. Ela é uma holding de consultoria. Imagina que para consultoria que você vai prestar, você precisa de um notebook, você precisa de uma assinatura de um GPT, você precisa de um SaaS, você precisa de nuvem, você precisa de iPhone, de câmera, de comunicação, de deslocamento, de aéreo, etc. Para o trabalho também. Tem relação com o trabalho. Pode ser tudo custeado por essa holding, né? Então, quando você levantar esses números de potencial lucro que você vai tirar nesse ano, levanta também. Você tem hoje já um orçamento doméstico, familiar, quanto que você gasta na sua vida pessoal, depois no final disso tudo feito, né? Você vai se acostumar com uma conta bancária CPF, uma conta bancária da holding. 2 cartões, para Pix ou para débito ou para crédito. E aí, a depender da despesa, vai em um ou vai em outro. E esse controle orçamentário que você faz hoje não fica só numa planilha, fica em 2, por exemplo. Isso é uma coisa que, assim, quem ainda não tem a holding, tem essas dúvidas, é normal, você está perguntando, mas depois que você tem, você percebe que o mercado, tanto bancário de financiamento quanto imobiliário, eles já estão acostumados a trabalhar com holding. Porque essa holding é quase como se fosse uma extensão da pessoa, sabe? Ela é um CNPJ, mas é quase como se fosse a pessoa. Então, eles vão usar todo o seu histórico, os seus dados, a sua realidade como sócio dessa empresa para te dar o crédito, o financiamento, etc. Beleza? Então, para a gente avançar de forma mais concreta, é esses números aí. A hora que você fizer o levantamento de estimativa de lucro que você espera aí mês a mês, ao longo do ano, de todas as empresas que você vai ver ativas, bem como você me dá uma noção das despesas que você tem por mês e você pode só colocar um global, não precisa me dar detalhamento agora, tá pessoal? Eduardo, eu gasto, sei lá, 30 mil por mês, dos quais eu estimo que 10 é de trabalho, os outros 20 é totalmente pessoal, por exemplo. Por exemplo, o investimento seria um destino do dinheiro, isso daí não é nem considerado despesa, né? Mas é uma disponibilidade de dinheiro e é pessoal, não é despesa de trabalho. E aí, com esses números que você me passar, pode até ser no WhatsApp, tá? Eu já faço as minhas contas aqui e falo para você, Gustavo, na minha visão, vale a pena a holding agora, ou vai valer depois, ou vai valer naquele momento, ou no futuro? Porque para quem trabalha e continua crescendo, é inevitável, uma hora vai ter essa necessidade da holding. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas vai ter. Porque a conta é muito simples, né? Esse imposto chega um momento que ele custa muito mais do que a própria estrutura da holding em si. Então, a gente viu agora nessa mudança de lei, começou a valer em janeiro, né, desse ano. A gente viu agora nessa mudança da lei que o quê? Muitas aberturas de holding, mas muitas mesmo. Muitas. E isso é uma tendência. Fechou. Estou à disposição. Feito o atendimento, vocês puderam acompanhar aqui alguns trechinhos e foi um atendimento rápido para alguém que já é cliente aqui do escritório, empresário, mas ele queria agora mais dúvidas sobre a sua pessoa física, sobre essa holding, que pode
evitar esse imposto de 10% na distribuição do lucro. Tirei todas as dúvidas e percebi que ele não tinha os números-chave para que eu pudesse fazer uma proposta comercial. Então, uma venda consciente é uma venda em que eu vejo benefício para o cliente. Agora, se o cliente não tem os números, eu não posso fazer o cálculo, como é que eu vou vender para ele uma coisa que lá na frente não vai se traduzir em benefício, vai se traduzir somente em mais custo? Se for para virar mais custo, eu até vendo agora, ganho dinheiro e lá na frente eu vejo um cliente infeliz. Não vou vender de novo para ele, não vou ter feito um bom trabalho. Logo, diante dessa falta de dados, eu tirei todas as dúvidas possíveis e saio da reunião dizendo para ele o quê? Me traga os números que a gente consegue desenvolver até o final e aí ver se vale a pena para você fazer esse trabalho agora ou depois ou em outro momento. Então, nem toda reunião comercial termina com o envio de uma proposta. No caso, eu não enviei proposta agora. Eu simplesmente tirei dúvidas e preparei para o momento futuro quando for adequado.